que apesar do anseio que cada um de nós trazemos por mudanças, nós temos algumas inseguranças, alguns receios quando as coisas começam a mudar. Queremos mudanças, mas às vezes nós queremos entender que tipo de mudança é essa, como que vai ser essa mudança, porque a mudança sempre apresenta algo novo para a gente, algo diferente, algo que desconhecemos. E sempre quando estamos vivendo um elemento, do desconhecimento, isso gera em nós algum tipo de insegurança, de incerteza, de receio, de medo. Então, ao mesmo tempo que nós trazemos aspirações dentro de nós por mudanças significativas, quando as coisas começam de fato a mudar, nós nos sentimos inseguros. Alguns sentimentos vão surgindo dentro da nossa alma, medo, às vezes incredulidade, porque nem sempre quando as coisas começam a mudar, por ser justamente um elemento que sempre vem junto com a mudança, o desconhecido, isso provoca em nós a sensação de que nós estamos perdendo o controle da coisa. Não sei se isso faz sentido para você, mas todas as vezes quando nós buscamos uma mudança e deliberadamente decidimos mudar algumas coisas, a gente talvez se projete, a gente se prepare um pouquinho melhor para a mudança. Mas a verdade é que mesmo quando desejamos mudar algumas coisas, nem sempre as coisas saem da forma como nós esperamos. E no processo da mudança, muitas vezes nós percebemos que nós não temos controle, que nós não temos domínio. E quando nós perdemos o controle de algo, de uma situação, de um acontecimento, isso gera instabilidade, isso gera insegurança, isso gera incerteza no nosso coração. Isso é comum a todo ser humano. Então, queremos o novo, mas nós preferimos entender o que é esse novo, como é esse novo, que tipo de coisa é isso, para que a gente possa, pelo menos, ter a falsa sensação de que nós temos conhecimento daquilo. A palavra que eu vou ler nessa noite fala exatamente sobre isso, sobre um tempo de mudança significativa para o povo de Israel, o povo de Deus, e também para o personagem central, o principal aqui desse texto, que é Josué. Josué estava passando por uma grande mudança na vida dele, assim como a nação de Israel. O velho tinha terminado e o novo havia sido estabelecido. E esse novo era totalmente diferente de tudo aquilo que eles já haviam conhecido, de tudo aquilo que eles já haviam experimentado. Então eu quero trazer aqui essa introdução para nós lermos essa porção da palavra de Deus, para você entender a profundidade dessa mudança e a insegurança que isso estava causando na vida de Josué, porque os dias que eles tinham pela frente agora, tanto a nível nacional, como também pessoalmente na vida de Josué, era de um caminho completamente novo, diferente, uma situação totalmente oposta àquelas que eles já estavam acostumados. E essa palavra entrou no meu coração porque nós estamos há alguns dias de terminarmos um ano, e temos um ano pela frente, um ano que está quase surgindo, e um ano novo, amém? Novo. E a gente sabe que mais do que nunca, hoje, as mudanças elas se impõem sobre nossas vidas com uma velocidade tão grande, que parece que todo tempo as coisas estão mudando. É ou não é verdade? Antigamente, parecia que as coisas demoravam mais para mudar, mas agora não, as coisas estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo de uma maneira tão veloz e de uma maneira tão frequente, que muitas pessoas ficam realmente conturbadas diante disso. E o que vai ser desse ano de 2023? Estamos ainda por algumas semanas do ano de 2022, e é certo que Deus ainda vai fazer algumas coisas nas nossas vidas nesse ano, amém? Porém nós já começamos a visualizar, a colocar em perspectiva esse novo ano, e a pergunta é, como vai ser esse novo ano? E a palavra que eu tenho de Deus para a tua vida nessa noite, como eu disse, é uma palavra que vai capacitar você, para você entrar nesse ano novo, e não somente você entrar nesse ano novo, mas você conquistar aquilo que Deus tem para você nesse ano novo.
Porque eu tenho certeza que o ano de 2023 é como uma terra de promessas que Deus tem para os seus filhos, que Deus tem para o seu povo, que Deus tem para cada um de nós. Sim, com certeza há muitos desafios, com certeza há muitas questões que vão se levantar, barreiras e enfim, muitas lutas que vamos passar, isso é inerente à vida. Mas uma coisa eu sei, que segundo aquilo que a palavra de Deus nos revela, nós somos um povo que vivemos debaixo de uma promessa muito grande de Deus, e que 2023 é um ano, assim como para Israel, nesse momento, eles estavam à margem de entrar naquilo que nós conhecemos como a terra prometida. 2023 é a terra prometida de Deus para a tua vida, e eu vou dizer isso para a tua família também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então diga isso comigo, por favor. 2023, o ano de 2023 é uma terra prometida de Deus para a minha vida. Amém? Assim como a terra de Canaã era a terra prometida de Deus para os filhos de Israel, Deus havia prometido essa terra gerações passadas, muitas gerações antes de Josué. Primeira vez que Deus faz essa promessa, Ele faz essa promessa a um homem chamado Abraão. Lembram disso? Quando Abraão recebe esta vocação, esse chamado de Deus, quando Ele diz: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque Deus havia prometido que essa terra que Ele iria mostrar a Abraão, Ele entregaria a Abraão e a sua descendência. Conhecemos essa terra como o território de Canaã. Mas ao mesmo tempo, veja, a palavra de Deus também nos diz que nessa terra de promessa havia gigantes, que nessa terra de promessa havia fortalezas, amém? E que os filhos de Israel teriam que derrubar esses gigantes, derrubar essas fortalezas e tomar posse da herança, da promessa que Deus havia feito. Então veja, é promessa de Deus, mas ao mesmo tempo requer de nós uma ação, uma disposição de possuirmos aquilo que Deus prometeu para nossas vidas. Em outras palavras, requer de nós a confiança, porque veja, da mesma forma como 2023 é uma terra prometida de Deus para você e para mim, assim também a minha vida, a sua vida é uma terra prometida, aonde Deus tem semeado sementes de promessas extraordinárias, sementes poderosas, e que no tempo certo essas sementes frutificarão, se você não impedir que isso aconteça. Amém? Se você não impedir que isso aconteça. Por quê? Porque muitas promessas de Deus, elas são condicionais. A promessa que Deus havia feito para Israel era condicional. Deus tinha no seu propósito entregar esse território. Porém, observe que a geração que poderia tomar posse dessa terra, a geração que poderia entrar nessa terra da promessa, foi uma geração que falhou em confiar em Deus. E por isso eles não puderam se apropriar daquilo que era a promessa de Deus. Estão comigo, amados? Então, a garantia de que Deus é poderoso para cumprir esta promessa é inquestionável. Assim como Deus é poderoso para cumprir qualquer promessa que Ele tenha feito na sua vida. E essas promessas podem vir a nós de várias formas, de várias maneiras. Às vezes você abre as Escrituras e você lê um texto, e através desse texto você recebe uma promessa de Deus para a tua vida. Não é verdade? Às vezes uma mensagem, como hoje à noite, por exemplo, você está exposto a uma mensagem, a uma pregação, ao ensino da palavra, e de repente você percebe que Deus começa a falar com você através daquela palavra, e você recebe através da palavra uma promessa. Às vezes a promessa de Deus vem a nós em caráter profético. Alguém se levanta, usado pelo Espírito Santo, e libera uma palavra profética sobre tua vida, revelando uma promessa, um propósito de Deus. Amém? Às vezes a promessa de Deus chega a nós por meio de sonhos, chega a nós por meio de visões. Existem várias formas, várias maneiras que Deus semeia sementes de promessas na terra das nossas vidas. Amém? E você é uma terra da promessa de Deus.
Eu vou dizer isso de novo: você é uma terra prometida de Deus, aleluias. Então diga isso para a pessoa que está do teu lado direito e esquerdo: você é uma terra prometida de Deus. Então fale forte assim comigo: e essa terra é fértil, essa terra é produtiva, e muitos frutos se manifestarão nesse novo ano em nome de Jesus. E alguns ainda nesse ano de 2022, antes dele terminar. Então, com essa introdução, vamos ler o texto, por favor. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor declara assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Algumas versões usam a palavra levanta-te agora, correto? Quem tem essa versão? Amém. A versão que eu tenho diz dispõe-te agora. Agora, na versão corrigida, aparece levanta-te agora. É a mesma palavra. Dispõe-te agora, levanta-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, aleluia, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Versículo 5 diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Mais uma vez Deus diz: tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pela terceira vez Deus diz a mesma coisa: não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Digam glória a Deus. Amém. Queridos, à medida que o reino de Deus avança, nós vamos passando por mudanças, nós vamos sofrendo mudanças, e essas mudanças, elas não são para o nosso mal, pelo contrário, é justamente para que nós possamos ganhar impulso, a fim de também avançarmos, à medida que o reino de Deus vai avançando. Porque o intento, o desejo de Deus para a vida de cada um de nós é o nosso crescimento. E enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos buscando esse crescimento, até alcançarmos aquilo que a Bíblia chama de maturidade em Cristo, até que nós possamos ser pessoas plenas, pessoas completas. A Bíblia também fala que o Espírito Santo, ele vai nos levando a um processo contínuo de transformação, ele vai nos transformando de glória em glória à imagem do Senhor Jesus. Todo aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, e lhe foi dado o direito de ser feito filho de Deus, está sendo conformado pelo Espírito Santo à imagem de Cristo Jesus. Crescer significa parecer cada vez mais com Jesus, e nesse processo de crescimento, nós vamos vivendo situações na nossa vida, onde nós vamos ter que aprender a superar, onde nós vamos ter que aprender a vencer, onde nós vamos ter que aprender a conquistar, porque
porque é esta palavra que Deus está dando para Josué aqui. Ele está dizendo: ei, eu tenho uma promessa para o meu povo, e você vai ser aquele que vai levar o meu povo a viver esta promessa. Então veja, também Deus tinha uma promessa na vida de Josué, e o desejo do coração de Deus para Josué, assim como para todo o seu povo, é que Josué, nessa empreitada, nessa missão, ele fosse bem sucedido, ele fosse vencedor. E eu quero te dizer aqui nessa noite: Deus não te projetou para você ser um derrotado. Deus não projetou a sua vida para a perda. O que Deus deseja para Josué nesse texto é o que Deus deseja para cada um dos seus filhos: o nosso sucesso, o nosso crescimento, o nosso avanço. Então veja que basicamente o que está acontecendo aqui é que o propósito de Deus está avançando aqui na terra, e à medida que esse propósito vai avançando, algumas coisas vão mudando, e neste momento há uma mudança significativa na vida de Israel, na vida de Josué, que é a perda do seu grande líder, Moisés. Diz a palavra de Deus, o texto que nós começamos a ler, que Moisés tinha morrido, amém? E Moisés, veja, permaneceu com esse povo durante muitos anos. Moisés foi aquele que Deus havia chamado lá do deserto para ir a Faraó e com a palavra e a autoridade de Deus libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E nós sabemos todo o processo, como Deus manifestou a glória dele, como Deus usou incrivelmente a vida de Moisés para dar provas, evidências do poder de Deus e da glória de Deus. Moisés foi tremendamente usado por Deus, não só na autoridade da palavra que ele tinha, mas também em manifestar milagres, manifestar sinais, manifestar maravilhas. Coisas extraordinárias aconteceram através da vida de Moisés e através da liderança de Moisés, como por exemplo as pragas, amém, que vieram sobre o Egito. Cada uma delas foi debaixo da palavra que Moisés liberou, e segundo a palavra de Moisés, Deus respaldava e enviava as pragas. Quando o povo de Deus estava numa encruzilhada entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Moisés clama a Deus, e Deus então dá uma palavra dizendo: ordene ao povo que avance, diga ao povo que marche, mesmo que pareça que não há caminho diante dos nossos olhos. Deus sempre está dizendo: levanta-te, erga-te e vai, porque eu tenho grandes promessas para a tua vida. E ele usou aquele bordão, ele usou aquele cajado, cajado de um pastor, que não passava de uma vara, um pedaço de pau, mas que era um instrumento de autoridade e do poder de Deus, por causa do chamado, da vocação de Deus na vida de Moisés. E diz a palavra de Deus, quando ele tocou o mar, um vento forte veio sobre o Mar Vermelho e o partiu em dois, trazendo um caminho em terra seca, em terra firme, para que o povo pudesse passar a salvo. Diz a palavra do Senhor. Queridos, eu ficaria a noite toda aqui dizendo para vocês como Deus usou Moisés debaixo do poder e da glória dele, com manifestações incríveis, amém? Ele tocou numa rocha, meus irmãos, e fluiu água dessa rocha. Ele deu uma palavra e maná começou a cair dos céus. Quantos milagres Deus realizou por meio deste homem, desse incrível líder chamado Moisés. E a Bíblia diz agora que Moisés estava morto, e o povo estava sofrendo a morte do seu grande líder. Porque veja, e agora? Quem vai nos guiar? Quem vai nos liderar nessa jornada? Sabemos que era Moisés, que era o representante do povo diante de Deus. Era Moisés que ouvia a voz de Deus e trazia as direções de Deus para o povo de Israel. Agora eles haviam perdido o seu líder, eles haviam perdido o seu representante, aquele que era a evidência do chamado de Deus na vida deste povo, a manifestação do poder e da glória de Deus visível através da vida de Josué, através da vida de Moisés. E por outro lado, nós temos uma missão, estamos aqui nesse deserto, e há uma terra que precisa ser conquistada. Quem vai nos conduzir? Quem vai nos guiar? Quem vai nos respaldar? E segundo a palavra de Deus, nós sabemos que Josué era esse homem escolhido por Deus. Era este homem que Deus iria levantar debaixo da unção dele para liderar o povo de Israel a essa terra de conquista, a essa terra da promessa, amém?